Boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais um encontro Dedinho de Prosa, programa voltado à divulgação da literatura e dos novos escritores da cena literária brasileira. É um prazer estar aqui de novo com vocês para conversarmos um pouquinho sobre um livro que chama a atenção pela sua capacidade de, pelo cotidiano, nos fazer refletir. Para isso, eu, Elisângela Fialho, professora do IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre, convido e já agradeço o escritor Marcelo Lotufo para com a gente conversar. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo ao Boa Dedinho de noite, Prosa. boa noite, Elisângela. Obrigado aí pelo convite. Fico realmente muito feliz. O prazer é nosso de ter você aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o seu livro, Cada um a seu modo. Bem-vindo. Marcelo Lotufo é graduado em Estudos Literários pela Unicamp, é mestre e doutor em Literatura Comparada por uma universidade americana. Também atua como tradutor, é escritor e professor. Foi daqueles que, durante um período da pandemia, tempos difíceis, que ainda não acabou, produziu muita literatura. A gente hoje vai falar sobre o seu livro de contos, Cada um a seu modo. Livro delicioso de ler e que eu gostaria de mostrar para vocês a capinha. Esse é o Cada um a seu modo, publicado pela editora Jabuticaba no ano de 2020. Livro finalista do Prêmio Jabuti. Marcelo, como foi essa experiência? Agora é com você. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência de escrever um livro e contos em plena pandemia. Muito bem. Bom, o livro, na verdade, né, a pandemia entra no livro, quem leu sabe, né, mas ele entra principalmente no último conto do livro, no final, né. E o livro, na verdade, eu comecei a escrever muito antes da pandemia. Pelo menos a minha escrita é uma coisa muito vagarosa, assim, né, então as coisas demoram muito, precisam de muita reescrita, é um trabalho de paciência, né, mas obviamente, assim, eu terminei o livro e fiz as últimas revisões durante a pandemia, né. E eu já estava planejando a tentar publicar esse livro, né, um livro não é muito longo, né, é curto, e meu plano inicial já era publicá-lo ali na época que eu publiquei, mas antes de saber que ia ter a pandemia, né. Inclusive o último conto que é sobre a pandemia, de alguma forma, né, ele se passa dentro da pandemia, isso é claro, apesar de eu não quis colocar, por exemplo, a primeira versão que eu escrevi desse conto tinha máscara, tinha toda a coisa do abraço, do covid, pode, não pode chegar perto, não sei o quê, mas eu acabei achando que isso deixava o conto um pouco chato, na verdade, assim, porque era uma coisa que estava presente, mas não é uma coisa que, né, a gente queria ficar pensando, e talvez fosse uma coisa que deixasse datado tudo de um jeito que eu não queria, porque o objetivo central do conto é falar sobre morte, né, que é um assunto que estava muito à flor da pele na pandemia, que a gente está convivendo com isso, né, de uma forma que acho que até então a gente não tinha convivido, né, que estava presente em todo lugar que você olhava, esse era o assunto, né, morte, né. Então eu queria que fosse sobre morte, que é um assunto que está na pandemia, mas não é só sobre a pandemia. Então eu acabei Maravilha. tirando toda essa coisa das máscaras do conto, né, e deixando um pouco mais nas entrelinhas. Obviamente há uma preocupação da proximidade, porque tem um velório, né, e há uma certa solidão ali que está também associada a essa impossibilidade de sair e se encontrar, mas ele não Uhum. tematiza, digamos, essa coisa da máscara, essa coisa, né, Não. da doença e tudo, porque
Até porque, assim, acho que como eu levo muito tempo para escrever, acho que só daqui a uns 10 anos talvez eu publique um conto que seja sobre isso, sabe. Pra eu achar que eu entendi alguma coisa, porque no momento eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, era um grande Era um mas enfim, enigma para todos nós e ainda continua sendo, né. com Mas certeza. foi ótimo você tocar nesse assunto, porque eu queria começar as perguntas falando sobre isso. Cada um a seu modo é um livro composto de 5 contos, cujos enredos se aproximam principalmente, e não somente, pela abordagem de cenas e dilemas, digamos, cotidianos, que são abordados por você de um modo reflexido, reflexivo e bastante contundente, certeiro. Em meio a esse contexto, né, marcado pelo dilema, você, nessas histórias, é como se fosse salpicando o que eu chamo, ou que eu chamei ao ler seu livro, que por sinal li em um dia, de sinais do tempo. Esses sinais do tempo salpicados, né, nos 5 contos que compõem o livro, cada um a seu modo, podem ser aqui ilustrados com algumas frases que eu recortei das narrativas. Abro aspas. Qual a última idiotice que o presidente falou? Página 35. Ou, enquanto via televisão, chegavam mensagens no grupo da escola. Uma dessas mensagens conclamava os membros do grupo a saírem às ruas em apoio ao governo e contra o avanço comunista. Página 123. Outro. A nuvem que cobria a cidade, ele dizia, não era uma nuvem qualquer, mas um acumulado vindos de diferentes queimadas que aconteciam no país. Página 126. E paro por aqui as citações que poderiam ser muitos outros sinais do tempo. Nós poderíamos concluir a partir disso, Marcelo, que o cotidiano distópico, talvez, tem fornecido a você boa matéria-prima para a construção ficcional? É uma boa pergunta, sabe. Tem uma coisa dos escritores, que a gente fica achando às vezes, que a gente precisa de desgraça, né, para escrever, assim, digamos assim, precisa acontecer coisa, você fala assim: "Agora sim tem material para eu escrever", né. Eu já acho no fundo, assim, que, a gente em alguma medida parte sempre do nosso presente, do nosso cotidiano, né. Mesmo quando a gente quer fazer algo, digamos que volta ao tempo, é muito, né, você tá sempre, né, falando daquele lugar de onde você está, mesmo quando você parte para outros momentos, né, ou quando você cria uma realidade alternativa e tudo. Então, no fundo, o presente, né, de onde saem os meus contos, assim, né. É da experiência de mundo, digamos assim, né, da minha experiência de mundo. E obviamente é uma experiência, eh, marcada por várias questões, né, e também por várias posições. Da minha posição de homem branco, por exemplo, né, quer dizer, eu não vou tentar escrever a partir de uma outra, né, posição e tudo mais. E eu acho que tudo isso salpica, né, e aí um olhar crítico a partir desse lugar de onde eu falo. Né, agora, né, a distopia, na verdade, não é minha, né, porque, assim, é do próprio presente, é do mundo, né, eu não criei essa distopia. Eh, Foi uma coisa que me impressionou muito em São Paulo quando a gente teve ano passado ou uns 2 anos atrás, não me lembro exatamente, né, acho que uns 2 anos atrás, essa coisa de que, né, de repente ficou nublado e escureceu, e era fumaça das queimadas mesmo, né, não foi uma coisa que eu inventei, parece uma coisa tão surreal, né, digna de ficção, que de repente a fumaça da Amazônia está queimando, do Pantanal, e isso está causando uma escuridão em São Paulo, é uma coisa tão surreal mas isso aconteceu de fato, né. Tanto que são Sim, coisas que elas aparecem nos contos, né, todas essas que você leu, mas não são coisas onde as personagens se dobram sobre elas e ficam ali, refletindo ou insistindo para fazer um ponto, né. Porque são coisas que elas se misturam com o cotidiano mais banal do nosso dia a dia, né. perfeitamente. E eu acho que essa é a realidade, no fundo, onde a gente vive, né, onde você está imerso numa distopia, né, digamos assim, né, você tem
barbaridades acontecendo constantemente, genocídio, uma coisa assim, né, uma violência. Eu moro no centro de São Paulo aqui, então toda essa coisa da Cracolândia acontecendo aqui, e é tudo muito forte, mas ao mesmo tempo a vida é marcada pelas suas, né, o seu passo calmo e banal, assim, né? Quer dizer, eu saio para tomar um café, né, eu vou até a padaria, eu preciso ir até o trabalho, eu preciso ir até a livraria fazer alguma coisa, vou encontrar um amigo, né? Então, Sim, no meio dessa barbaridade, tem um cotidiano, né? E me interessa um pouco, né, o encontro dessas coisas, né? sim, Essa enfim, porque eu tento não fazer, digamos assim, pontos, né, deixar aberto para o leitor interpretar, mais do que eu perfeito. entregar uma agenda, assim, nos contos, né. Sim, Mas sim, mas mas é isso, né, é muito difícil você, principalmente no Brasil hoje, você não incorporar algo de distópico nos seus contos, porque o presente anda um pouco pesado, essa nuvem, digamos, ela veio e nunca saiu, na verdade, né. E há quem sim. diga que ela está aí, na verdade, há 500 anos, né, quer dizer, É. é, Só se tornou talvez mais visível agora, ou acho nos que últimos sim, né. anos. Principalmente, por exemplo, para mim como homem branco, principalmente, né, agora essa coisa é muito mais visível, mas para quem esteve, por exemplo, na mira, né, de um estado opressor e violento, né, essa distopia sempre foi o cotidiano, né. Perfeitamente. Então, mas eu ainda acho que os contos são delicados, assim, Também entendeu. Eu acho acho que que são. porque eu acho que a vida é isso, né, a vida é um pouco, e é uma coisa que eu prezo muito na escrita, né, é de buscar uma certa delicadeza, digamos assim, da coisa pequena, né, do sentimento, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem perdido, né, porque o mundo vai embrutecendo a gente, na verdade, Vai. né. Então a literatura ela tem esse poder, né, de mesmo de dar um olhar diferente para situações banais, né. Sim, Eh, então os contos, por exemplo, se você para pensar, né, quer dizer, um conto é uma grande conversa entre 2 amigos, né, que meio que não se encontram. sim, Um conto é esse neto, digamos assim, que está tá pensando, refletindo, né, de forma fragmentar sobre a morte da avó, sim, né. Eh, o outro conto é exatamente, né, tentar lidar com a morte do pai, né, e num contexto desse de Brasil dividido, né, onde uma coisa que já é difícil, né, se torna muito mais complicada, né, mas dentro disso tudo tem uma banalidade, assim, né, que a vida entrega para as coisas, quer dizer, você tem que fazer certos ritos, né, você precisa escolher o caixão, assim, você precisa lidar com certas coisas que você só pensa quando você está numa situação dessa, né. E são coisas que perfeitamente. para quem está lidando com isso todo dia, para quem vende caixão, por exemplo, né, é a Uhum, coisa mais banal do mundo, quer dizer, você está lá para escolher, e depois vai vir outra pessoa e outra pessoa. Então você está sempre nessa situação de coisas que são excepcionais e banais ao mesmo tempo, né. sim. E elas É, vão se misturando nessas narrativas, né, que aparentemente e são mesmo, você tem toda a razão, são contos singelos, né, sobre questões cotidianas, aparentemente simples, mas jamais simplórias ou simplistas, né, a partir das quais esses personagens vão se constituir. E nós, leitores, vamos poder parar um pouquinho para pensar sobre questões aparentemente banais, né? Um desentendimento entre uma mãe entre uma esposa e um esposo com um filho no meio do caminho, por exemplo, né? Ou a perda do pai, como você bem mencionou, que são situações que estão presentes no cotidiano. Mas a maneira de tratar esses assuntos é que faz da literatura literatura. E isso você exato. faz muito bem, né, de uma forma muito poética, intertextual, né, e e Sim. e bastante e bastante singela, assim, né, com uma linguagem muito bem trabalhada. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, além da brincadeira que você faz, com o gênero. Porque são Uhum. contos, mas não necessariamente dentro de um formato ao qual estaríamos acostumados, vamos dizer assim. Mas depois a gente Sim. vai falar mais um pouquinho sobre isso.
Então, Marcelo, a sua trajetória no mundo das letras mostra-se vasta e promissora, oxalá. Em Passacaglia Literária, que é o terceiro conto, né, do livro Cada Um a Seu Modo, nos deparamos com um escritor, jornalista, que experimenta o dilema, né? Eu comecei falando de que cada conto tem os seus dilemas cotidianos. Neste terceiro conto, o dilema desse jornalista, desse escritor, é a produção de um texto de encomenda, né, que ele teria que fazer para um jornal relativamente importante, em comemoração ao dia do livro. Mais metalinguístico não podia ser, né? No qual esse escritor trataria de um assunto que é do seu campo, né? Um assunto que ele domina, um assunto que é do seu métier, que é a literatura. Como se deu para você a construção dessa trilha profissional como escritor? Passastes você também por dilemas similares aos do personagem do conto referido? Eu acho que assim, os dilemas, digamos assim, do escritor, né, no conto, digamos, são os dilemas que todo mundo enfrenta quando precisa escrever um texto, né. Não precisa ser um escritor, digamos assim, pode ser um trabalho da escola que você precisa fazer, né. Eh, Qualquer texto que você precisa terminar, você primeiro se defronta com uma página em branco, ou com uma questão que você precisa abordar e responder, né, ou seja uma questão que você pensou, seja uma questão que o editor te ofereceu, né, ou seja uma pergunta que a professora fez, né. Então, você precisa sempre começar de algum lugar, né. E essa coisa de escrever, ela passa muito pela tentativa e erro, né. Você vai tentando, vai errando, vai experimentando e descobrindo exatamente o que você quer fazer, como você quer fazer, né. No caso da ficção, você tenta encontrar a voz ideal ali para articular aquilo que você quer, e vai tentando escrever, trabalhando aquilo, e em algum momento você precisa terminar, né. E a verdade é que os textos, em geral, me parecem, eles não chegam a um ponto final muito claro, né. Você que decide que eles estão prontos, mas no fim a gente pode continuar editando, né. Tem aquela coisa do Cem Anos de Solidão, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, que até a última edição, que era, sei lá, 50 e não sei quantas, ele estava mudando vírgula no livro, né. Quer dizer, a coisa nunca está pronta, você sempre que relê, você quer mudar uma vírgula, tem uma frase que você não gostou, você quer mudar, reescrever, então é uma coisa, assim, meio inacabável. E o conto tenta pegar um pouco isso, né. Eh, a minha trajetória, né, como escritor, ela passa muito pela universidade, né, porque é onde eu me formei e onde até hoje eu trabalho, dou aula e tudo mais, né. Eh E eu acho que às vezes a universidade, ela tem uma tendência, assim, a crítica universitária a um pouco endeusar os seus objetos, né, a tratá-los como coisas, assim, de outro mundo quase, né. Esquecendo que na verdade é um processo de tentativa e erro aquilo que escreve, né. Então um autor como Machado de Assis, por exemplo, que é um autor que eu estudo, né, as pessoas esquecem, por exemplo, que muitos Eu dos contos também. é, mas as pessoas esquecem que há no Machado uma trajetória, né. Há perguntas ou há questões que surgem nos primeiros contos do Machado, né, que ele vai abandonar, e há outras questões que ele continua trabalhando, que ele retoma nos romances ditos "maduros", né, entre aspas, mas há um processo, né, o escritor está tentando, né, descobrir a sua voz, está tentando encontrar o jeito certo de falar aquilo que ele quer. Então não é uma coisa sagrada nesse sentido como, sei lá, né, um texto, né, sagrado que nasce pronto, ele é divino, né, ele é Deus que entrega a Bíblia, digamos, pronta. Então ali não há um processo, né, ali há um objeto sagrado. Os textos em geral não, né. Então eu quis incorporar um pouco isso, na verdade, nesse conto, essa ideia de que, né, porque como eu, enfim, estando na universidade, convivendo com os escritores, com essa crítica, né, mas ao mesmo tempo querendo escrever, é um receio que a gente encontra em muita gente, assim, de que, né, por exemplo, os professores nunca gostam do que os alunos escrevem quando estão tentando fazer ficção, né. Há um certo, assim, um olhar de superioridade de muitos professores universitários à literatura contemporânea, assim, né, bom, isso é fraco, é ruim, não é Camões, não é Isso não Cervantes, é não sei. literatura. É,
Porque é uma besteira, porque a literatura contemporânea está sempre, né, tentando buscar encontrar caminhos. E o conto tenta brincar com isso, tem uma tentativa de desacralizar, né, a própria pergunta proposta pelo jornal, né. Porque os jornais têm uma coisa muito engraçada, né, e quem às vezes escreve para suplemento literário, essas coisas, sabe que é assim, né, datas comemorativas que se repetem todo ano, né. Então é batata, todo ano no dia do livro você tem coisa saindo de especial sobre o livro, como se de um ano para o outro tivesse surgido muita coisa nova para se dizer sobre aquele assunto, né. Então assim, o meu pai, ele sempre comenta que ele trabalha com medicina, não sei o quê, que todo ano no mês de julho começa a sair matéria sobre gripe, né. Porque todo ano tem gripe em julho. É a mesma coisa, no dia do livro começa a sair matéria sobre o livro, é uma coisa que se Exatamente. repete. E as respostas são sempre as mesmas, parecidas. Então, é uma pergunta meio besta, assim, né, que Sim. os editores adoram e os escritores precisam viver também. Precisa, às vezes, escrever para o jornal, porque precisa do dinheiro, precisa do salário, né, que ele isso é porque é o drama desse escritor. Ele está muito feliz que ele conseguiu o bico ali para escrever um textinho, mas ele não tem nada a dizer sobre isso. Então ele fica andando em círculos e tentando dizer algo, né? E ele acaba refletindo um pouco sobre a sua própria formação, os seus encontros que Perfeito. trouxeram né, a literatura para a vida dele. Um paralelo com a ideia de música também, né, essa ideia de Passacaglia, que é uma música que se repete, né, e é também uma música popular, mas que tem uma forma clássica, né. Então, mistura tudo, digamos assim, nessa sacralização da literatura com uma coisa muito pragmática, de que a primeira coisa que você precisa fazer para ter um texto é preencher a página. Esse é o Uhum. primeiro desafio, depois você tem É que lidar com o fato se está bom ou não. O primeiro desafio é preencher a página, e para isso tem que escrever, e Você tem inclusive que escrever escrever. coisa ruim, né. Depois Para ir você aprimorando tira. talvez depois, né. Então, você vai Era aprimorando e às vezes aham. você edita e joga na lata do lixo, né. Sim, Tem sim, tem trechos inteiros de coisa que a gente escreve que a gente fala: "Isso aqui não ficou bom, mas o começo e o fim tá bom", você tira o meio, isso junta aí, o começo e o fim e tem um bom conto às vezes. Então esse certamente. processo é que o conto tematiza. Maravilha. Era exatamente sobre isso, assim, já o desdobramento dessa pergunta, né, que é esse processo da escrita, né. Até porque o personagem, né, jornalista desse conto, ele vai construir ao longo desse dilema, justamente esse passo a passo que todos nós, em alguma medida, vivencia ou está por vivenciar, que é lidar com o banco da página, né. Lidar com a necessidade de escrever, em que contexto seja, eh, um texto literário, a dissertação, a monografia, o artigo, né, a questão que a professora indica, e ele começa recebendo ou escolhendo um tema. Depois ele busca recuperar o seu conhecimento sobre o assunto. A gente só consegue escrever sobre aquilo que a gente sabe, né. E aí ele começa a perceber que aquilo que ele sabe não é o suficiente, né, porque talvez ele não saiba tanto quanto ele achava que soubesse. Depois ele vai buscando fontes, né, vou voltar às minhas leituras do tempo da faculdade, me identifiquei demais com esse personagem. Depois ele escreve, ele para pensar, né, Barthes já dizia que todo leitor tem que levantar a cabeça, né, que ler é um procedimento de levantar a cabeça para refletir. Aí ele começa a pensar, aí ele lê o que ele escreve, ele começa a não gostar, ele reescreve, ele relê, ele recomeça, né, e isso vai num looping infinito que você mencionou muito bem, que é essa ação infinita, né. Se o autor não põe um ponto final, aquele texto não tem ponto final nunca, e isso serve para qualquer contexto que envolva essa magia, né, de traduzir o pensamento em palavras, né, de traduzir em palavras escritas aquilo que se deseja, né. Do mais simples dos textos aos mais complexos, digamos Sim. assim. E há, digamos assim, um outro lado da moeda no conto, né, porque, assim, ele lembra de um professor dele também, que é uma espécie de Mestre. mentor em alguma medida, né, mas é alguém É, que de fato nunca escreveu nada, né. é, Exatamente por ser, extremamente rígido consigo mesmo, né, de considerar sempre que as coisas não estão acabadas ou não estão à altura, né. perfeito. Isso no fim, né, acaba gerando uma espécie de paralisia, né, porque aí você não consegue dizer nada, não consegue escrever nada, mas se a gente tiver isso como horizonte, né, aí a literatura contemporânea não existe na verdade, né, Não. porque
A literatura contemporânea é você arriscar, de fato, escrever algo, né. E é sempre algo que pode ou não sobreviver, entre aspas, né. É algo que pode dar certo ou não, né, mas esse faz parte do risco, né, e é Sim, isso que faz a literatura. Então, a escolha acaba sendo essa, né. E aí ainda se soma um outro aspecto que é o seguinte, né, às vezes, ele tem um número de páginas, porque como é uma encomenda para o jornal, ele verdade. precisa cumprir um número de páginas, né. Então ele já disse o que ele tinha a dizer, mas ele não chegou no limite de páginas. Então você precisa achar algo mais a dizer, né, encontrar uma nova anedota para acrescentar no seu texto, para você finalmente chegar ao número de páginas. Enfim, é um pouco esse processo, assim, mas quem escreve, não importa que gênero você escreva, seja o gênero acadêmico, trabalho, tudo, você se identifica, né? E a ideia um pouco do conto era que o próprio texto, né, essa ideia de texto, textualidade, fosse sendo escrita conforme você vai lendo, né? Porque são as tentativas e erros Sim, daquele jornalista. Então você meio que vai tendo um texto que se escreve na sua frente, né? sim, É, meio performático nesse sentido, assim. verdade. Essa é a parte da brincadeira, assim, do jogo, né, eh, que eu tentei incorporar no texto. E é curioso como ele vai se frustrando, né, Marcelo? Acho que a gente, em alguma medida, assim, né, nós da vida acadêmica, meus alunos que estão acompanhando a live, quer que seja, quando se depara com essa situação da escrita, é sempre uma situação meio de avaliação, né, como você disse. É uma exposição. E essa Sim. sensação de que você está sendo avaliado pelo outro, porque ele envia o texto ao jornalista que o convidou para compô-lo, e ele fica meio tenso, assim, esperando essa resposta, que ele já imaginava que viria, tipo: "Ó, querido, vamos mexer nesse texto, você tem mais espaço e tal". Então é um dilema mesmo, né, com essa questão da escrita, que todos nós vivenciamos em alguma medida, né. E é muito legal, assim, te ouvir falando, colocando esse dilema como algo concreto, né, e algo que perpassa toda e qualquer pessoa que for lidar, né, com a escrita independente do gênero. Porque essa visão que a gente falou lá atrás, né, desse escritor meio longínquo, né, da literatura e, portanto, seus autores num pedestal, inacessíveis, né, das altas literaturas, eh coloca não só a literatura muitas vezes longe do leitor, mas o próprio autor, né. Então é muito legal, assim, para que quem está acompanhando a gente poder ouvir isso, né. Você produziu um livro de contos, né, você já vinha escrevendo, né, produziu um livro de contos, foi finalista do Jabuti, e fala desses dilemas como algo, né, digamos, comum em se tratando desse universo da produção escrita, né. Então todos nós, pessoal, sofremos de algum momento Sim. desse dilema da escrita. Isso não é exclusivo dos meros mortais que somos nós, né, os escritores Não, e é uma também. coisa, assim, como editor, né, trabalhando como editor, quer dizer, eu já lidei com tradutores, escritores, assim, das diferentes idades, por exemplo, né, gente que já é consagradíssimo ou consagradíssima, né, que você Sim, imagina que essa pessoa não, quer dizer, não precisa ter nenhuma dúvida, digamos assim, sobre o que faz, porque já está consagrado por todo mundo, já tem, sei lá, 5 jabutis, sabe uma coisa assim? E aí sei. você descobre que no processo de escrita as inseguranças e as ansiedades da pessoa se mantêm as mesmas, né. Porque ela Sim, sabe que escrever é esse arriscar, ela nunca tem certeza se aquilo que ela está fazendo está bom, né, se está funcionando, está dando certo, se aquilo é de fato, né, o melhor caminho para tratar daquele tema. Então ela estabelece um diálogo, no caso, com o editor, quando você está trabalhando, né, pra saber, falar: "Isso aqui está funcionando? Isso aqui funcionou? Eu estou meio seguro quanto a esse meu texto", né. Porque é isso, é um tentar, né, isso o bom escritor, na verdade, nunca vai perder isso, porque quando você fica confiante demais, me parece é porque você está começando a repetir as mesmas fórmulas, né. E sim, aí começa a ficar menos interessante, porque aí você lê um livro da pessoa e você fala assim: "Bom, é igual o outro que eu já li, né, não trouxe muita coisa nova". Então perfeito. eu acho que tem que ter esse Isso aí. elemento do risco, assim, né. Sim, E daí vem uma insegurança também natural, né. sim. É, as fórmulas os livros com as fórmulas já pré-estabelecidas, né, com as fórmulas já prontas, eles estão aí e também angariam seus leitores, né.
A gente às vezes tem esse olhar mesmo, nossa, mas é a sensação de que eu sempre leio o mesmo livro quando eu me deparo com a obra de um autor X, né, porque ele tem uma fórmula que ele vai se repetindo, né. Sim. Agora quando se deseja inovar, né, recriar, repensar, entra nesse mesmo dilema vivenciado aí pelo protagonista deste conto. Então, Marcelo, no conto Beija-Flores, eu adorei esse título. A gente se depara com um ensaio poético e delicioso de ler, composto por 23 fragmentos. Em um deles, você é o primeiro, na verdade. No primeiro fragmento, você parafraseia Descartes. Diz assim: voam, logo existem. Para se referir às aves que intitulam essa história, né? Mais adiante, a gente lê: literatura não vai nos salvar, muito menos beija-flores. Pensar como queria o filósofo francês e voar barra sonhar, como você sugere, ou ainda sonhar e escrever, como sugere a personagem Ana do conto Pássaro Rebelde, é o que de alguma maneira você acha pode nos salvar, mesmo que seja de nós mesmos? Hum. Sabe que é, eu acho que tudo depende, né, do que a gente está pensando como o que vai nos salvar, né? Eu acho que para mim, por exemplo, né, alguém que convive com a literatura, né, de certa forma a literatura é um porto seguro, né, é um esteio também, digamos assim, né, para eu, né, desanuviar minha cabeça, para eu conseguir pensar, para eu conseguir depois voltar para o mundo, talvez, né, de outra maneira, né. Então, nesse sentido, a literatura tem um poder, né, ela nos salva em alguma medida, né? Não sei o que eu seria sem meus livros, né? Sem a literatura de forma geral, sem os autores que eu gosto, que eu recorro às vezes, né? Quando eu estou enfrentando alguma questão, algum momento difícil, por exemplo, às vezes a gente volta num livro, né? Que trata dessas questões, né? É uma ideia um pouco de que, né? É como que um treino, né? Para a gente encarar o mundo em alguma medida, né? Mas também não acho que a literatura precisa ser só isso, na verdade, né? Quer dizer, às vezes a literatura ela pode ser só um jogo, ela pode ser alguma outra coisa, não precisa necessariamente ter uma função clara, né? Acho que não é por Perfeito. aí também, né? Não quero ser funcionalista, né? Mas acho que quando eu falo nesse excerto, por exemplo, que a literatura não vai nos salvar, né? É porque ao mesmo tempo, né, não é a literatura em si que vai mudar o mundo, né? Ou que vai Não, transformar as coisas, né? Somos nós, né? Então a gente ficar às vezes achando que eu vou escrever um livro e vai transformar tudo, por exemplo, né? Não, não é isso. A Amazônia vai continuar pegando fogo, né? O presidente vai continuar o mesmo, né? Você pode votar, ler muito bem, escrever muito bem e votar muito mal, por exemplo. É possível também, né? pode, é Então, possível. assim, tá aí o peruano lá, né? Como é que ele chama? O Vargas Llosa lá, né? Que falou besteiras apoiando o Bolsonaro e não sei o quê. Então, assim, né, uma coisa então a literatura nesse sentido não salva, né, ela não vai mudar muito nesse sentido, né. E assim, outra coisa que eu estava, né, interessado nesse conto é o seguinte, de novo é um conto sobre morte, né, é um conto sobre perda, sobre luto, né. Eh, e escrever um conto sobre luto, né, sobre morte, às vezes te ajuda a seguir adiante de fato, te ajuda a organizar a cabeça, né. Mas não diminui, né, a dor do luto, não diminui o tamanho da perda, né. Então, nesse sentido, não é a literatura que vai nos salvar, né, ainda que ela possa, né, e o conto tenta fazer isso também, né, porque ao mesmo tempo que o conto diz isso, ele aponta, né, que a gente percebe, por exemplo, né, através da literatura, né, a revalorizar certos momentos, por exemplo, né, de convivência, né. Eh, então, a literatura ela também tem uma função de reorganizar as coisas, mas ao mesmo tempo a perda continua lá, né? Sim, A saudade, o luto, tudo isso continua presente. Então, ela não salva nesse sentido, né? sim, Enfim, é um pouco ambíguo, mas eu acho que eu também mudo. Às vezes eu sou mais otimista quanto ao poder da literatura e às vezes eu sou meio pessimista. Acho que eu me dou essa liberdade, às vezes, de mudar de posição, sabe? maravilha. Então vamos falar um pouquinho sobre Dia Nublado.
Em Dia Nublado, o protagonista, diante de uma grande perda, né, é mais uma história em que o luto vai estar presente, e nesse conto específico, de uma forma muito delicada, né, nesse conto, então, esse protagonista se vê em meio às coisas pragmáticas da vida que segue, vamos dizer assim, sem conseguir, por isso, viver o seu luto. Ele perde alguém muito estimado e o dia a dia é quase um impeditivo à vivência desse luto, né. Ele passa, em sonho, a sentir um cheiro estranho, como se ele percebesse, né, o cheiro da decomposição dos corpos, ou seja, ele no sonho acessa pelo sentido o cheiro da morte. E então ele indaga, abro aspas, pensara que, como ele, o personagem, todos estavam mortos, mesmo que não soubessem. Fecha aspas. Nossa geração foi assombrada pela Covid-19, que dizimou 668 mil vidas neste país. Passado o pior momento da pandemia, nós esperemos que assim seja, né? Você pensa que talvez ainda possamos estar, alguns mais, outros menos, meio mortos, mesmo que não saibamos? Comente para nós essa cena do conto Dia Nublado. Esse conto, né, como a gente estava conversando no começo, é o conto que, de forma mais direta, talvez, né, olha, né, para a questão da pandemia, né. Quando de fato a morte estava, né, muito presente, né, isso na personagem também acaba, né, pesando sobre ela em alguma medida, né, porque além da morte, digamos assim, do pai da personagem, né, ela precisa lidar também com essa, né, essa situação, digamos assim, né. Eh, e há, obviamente, também, né, uma morte simbólica, digamos assim, né, algo assim das pessoas que estão realmente vivas, mortas ali, né. Por exemplo, né, um dos dramas que perpassa o conto é que são 2 irmãos, né, um irmão e uma irmã, né. Só que a irmã está fora, né, e ela não volta para o enterro, né. E aí é a decisão do que fazer com o espólio, né. E a irmã, ela quer o dinheiro, precisa do dinheiro, então ela quer resolver tudo rápido, né. Enquanto a personagem que está ali vivenciando toda a morte do pai, né, ela quer um outro tempo para isso, né. Então, não sei se mortos, né, os personagens, mas anestesiados, acho que a gente, muitos de nós estamos, assim, né. Às vezes é um mecanismo também para a gente encarar certas coisas, né, mas às vezes também é uma, eh, é um jeito, né, de lidar, digamos assim, com a realidade também. Eu não sei, eu acho que às vezes eu acho, por exemplo, ficar vendo televisão o tempo inteiro, por exemplo, né, emendando um programa no outro e todos os programas parecidos, aquela coisa assim, para mim isso também já é quase como você, né, abrir mão do seu tempo, na verdade, né, o que é uma espécie também de, né, de morte, digamos assim, né, daquele. Então assim, acho que a gente, eh enfim, acho que se a gente não atenta para essas sutilezas da vida, né, que é uma das coisas que o livro tenta levantar, né, em alguma medida a gente está perdendo o que a vida tem de melhor, na verdade, para nos oferecer, né. Esses momentos, essas delicadezas e tudo mais. Então acaba que, né, a gente não estamos mortos ali, né, literalmente, mas em alguma medida estamos deixando de viver, né. Eh, então isso é algo que eu lido muito, né, eu acho que tem uma, né, na sociedade que a gente vive tem muita gente embrutecida, né, porque a realidade ela realmente é dura, né. E aí isso acaba levando a essa, eh, enfim, é uma raiva constante, uma coisa, assim, muito pesada, né, de algumas pessoas que é difícil lidar, né, toda esse resultado de se eleger, né, todo um governo,
né, de necropolítica, a gente pode dizer assim, né, quer dizer, um governo que tem a morte como quase como um objetivo, né, quer se livrar dos seus opositores. Todas essas cenas, por exemplo, né, das eleições que a gente teve de atirar, enforcar, né, fuzilar a oposição, toda essa imagética, digamos assim, é uma coisa tão forte, Sim, tão embrutecida, né? Então acho que, enfim, em alguma medida, né, a sutileza da vida já foi ali, né? Já não tem mais nada sutil nisso, na verdade. Já é é. uma violência, uma coisa tão grande. E, enfim, mas eu acho que não sei. Não sei se estou respondendo a pergunta, Tá né? sim, Mas um pouco é isso, perfeito. assim, né? Tem a morte simbólica e tem a morte, né, de fato, ali, literal, que também está presente, mas há Sim. essas outras, né? É, Pra falar um pouquinho sobre essa questão dessa morte simbólica, né, lendo um outro conto seu, que é o conto Isolamento, que foi publicado, pelo menos foi assim que eu o acessei, Marcelo, no jornal, né, online, que tinha uma proposta de a cada dia publicar um conto, né, de um escritor sobre a questão da pandemia. E o seu é o conto Isolamento, no qual, a gente tem um narrador personagem bem, assim, bem pilhado, se eu poderia dizer esse termo, né, apavorado, tentando construir uma fortaleza que o protegesse, né, da ameaça externa, que é também o vírus, mas não só. Nesse conto que está publicado no jornal, eh, esse narrador diz assim: "O silêncio pode ser só mais um estratagema dos meus inimigos". Quando a gente fala então, né, dessa morte simbólica, desse embrutecimento, né, desse isolamento, que não é só um isolamento físico e nem é só em virtude da pandemia, é também cada um no seu quadrado, né, especialmente em tempos eleitorais brasileiros, né, a gente percebe esse racha, mas esse silenciamento, né, esse silêncio que às vezes também nos choca diante de questões sobre as quais nós deveríamos estar gritando, ou pelo menos nos agitando, e não estamos, né. E essa é uma questão que perpassa também, né, a narrativa, ao passo que esses personagens, diante de suas questões cotidianas, dos seus dilemas do dia a dia, das mais diferentes ordens, né, quer seja a saudade, quer seja um relacionamento que vai se esfacelando, né, quer seja a tentativa de repensar, ressignificar um amor que se foi, quer seja a morte de alguém muito próximo, como é no último conto, a gente percebe que esses personagens também vão de alguma maneira se ressignificar, né, nesses contextos em que estão tentando mesmo, né, se adaptarem, tentando mesmo seguir em frente, e nesse caso, o conto Dia Nublado apresenta um final bastante enigmático, né, como você disse que gosta de fazer, de deixar esse final aberto, para que o leitor possa produzir sentido, né, a sua maneira em relação a esse desejo dessa morte. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre o Pássaros Selvagens, que é um conto que mexeu muito comigo por uma questão imagética até, já que o leitor é o responsável pela produção do sentido do que lê, né, esse conto eu achei muito, me remeteu a uma cena marcante, né, acho que marcante para muitos de nós. No conto Pássaro Selvagem, nós nos deparamos com a quase inércia de Gustavo, que é um jovem estudante, que naquele momento está meio melancólico, em virtude do término de um relacionamento, né, e Gustavo está no seu apartamento, num distrito industrial, na Nova Inglaterra, olha pela janela
e ver, né, as hélices que geram a energia renovável na região em que ele vive. Para retirá-lo desse marasmo, vamos dizer assim, mesmo que parcialmente, Ana, que é sua colega de estudo, sua colega parceira, passa na casa dele e o leva para dar uma volta, né. Esse sair de casa, essa nova companhia, né, faz com que Gustavo comece a perceber outras possibilidades, né. Inclusive, num diálogo curto entre eles, um diz ao outro assim: "Claro, o mundo continua girando". E Ana responde: "Como um moinho". Essa é uma metáfora muito importante para todos nós, né, e foi impossível para mim, ao ler esse conto, não pensar nos moinhos contra os quais luta Dom Quixote, personagem da obra clássica de Miguel de Cervantes. Todos os momentos, desde o início do conto ao final, eu ficava imaginando contra quais inimigos internos estaria lutando Gustavo, né. Os moinhos, portanto, nessa narrativa, seriam tanto a representação do inimigo que imaginamos e com o qual, né, precisamos lutar, seja ele de que natureza for, mas é também os moinhos são também um símbolo dessa vida que gira, né, dessa roda viva. Talvez os moinhos sejam tanto essa esperança, né, do girar e da renovação, né, como falou a Ana, o mundo continua girando. Quando Gustavo diz isso, ela responde como um moinho, mas também, eh, e talvez nesse contexto em que estamos, faça mais sentido pensar que esse moinho é o moinho do Cartola, né. Lá na canção "O Mundo é Moinho", em que ele diz: "O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó". Essa é uma metáfora muito bonita, e eu gostaria que você comentasse a presença dessa roda que gira, no conto, né, no conto Pássaros Selvagens, mas em outras narrativas também, ou até mesmo naquelas que você tenha lido. Fica à vontade, Marcelo. Ah, não, adorei que você pegou as hélices eólicas ali e desdobrou em todas as metáforas que estão ali, né, imbuídas nela. E é muito interessante, né, eu até fiz quando lançou o livro, né, eu fiz um vídeo, tá no YouTube, assim, se procurar no YouTube da editora, né, Livros Jabuticaba, Edições Jabuticaba, vai encontrar. É um vídeo de algumas hélices eólicas girando, né, nessa baía na Nova Inglaterra lá, né, que são as hélices do conto, digamos assim, né. Sim, E é interessante porque diferente do moinho, né, do Cartola, digamos assim, que a ilusão talvez seja mais um moinho, digamos, de grãos, né, que de fato tritura, né, essas hélices eólicas elas ficam ali girando vagarosamente, né, produzindo energia, mas é uma coisa muito assim, elas têm um passo elas são muito grandes, então elas parecem que estão girando devagar, né, e ficam girando sem parar o tempo inteiro nesse marasmo, assim, uma coisa circular da vida, né. E o conto, em alguma medida, ele é um conto que é sobre esse nada acontecer, mas que vai se transformando, né, porque a centelha do conto é esse rapaz que está desencantado, assim, amorosamente, né, porque depois de um tempo distante, digamos assim, de alguns meses longe de uma pretendente, né, ele se reencontra e ele ainda vê na pretendente aquela pessoa, né, por quem ele estava apaixonado, digamos assim. Mas a outra pessoa, ela ela está apaixonada por outra pessoa, né, também é um tema meio recorrente da literatura esse, né, é. pegar na quadrilha do Drummond, Pensei também. mas o que me interessava nisso é esse desencontro, quer dizer, a outra pessoa, você olha para outra pessoa e vê aquela pessoa com quem você estava 2 meses atrás, né, mas a pessoa já olha para você e não vê graça nenhuma, né, mas o que que mudou exatamente, né?
Foi você que mudou ou foi a outra pessoa que mudou? E por que que vocês não estão se encontrando mais, né? Porque isso acontece, né? Sim. Em todo relacionamento que termina em alguma medida, é porque as pessoas, né, deixaram de se encontrar, né? Às vezes aquilo que você via, né, e te agradava tanto na outra pessoa, né, o que você achava engraçado no momento, agora você acha enfadonho, né? Quer dizer, aquelas brincadeiras que a pessoa fazia que te faziam rir, agora você acha extremamente irritantes, E é né? justamente esse exemplo que ele dá, né, o Gustavo personagem. Ela ria de mim, me achava super bacana, engraçada, agora ela nos últimos tempos ela estava me achando insuportável, né, já não ria das minhas piadas, né. E aí, digamos assim, o desdobramento, né, é que o Gustavo ele tá ainda obcecado com, né, com esse término de relacionamento, e ele vai então andar com essa amiga e vão conversar, e essa amiga está tentando uma aproximação o tempo inteiro, né. Mas ele também não está naquele lugar para encontrá-la também. Então há um segundo desencontro em alguma medida, né. E é isso, né, essa é a roda da vida, digamos assim, né, esses desencontros, as pessoas conversando, mas, né, raramente elas não elas estão na mesma página, né. Então o que acontece é isso, né, quando acontece você estar na mesma página, algo acontece, digamos assim, né, para ser romântico, né. Mas quando em geral você não está na mesma página, é uma conversa meio de loucos, né, uma conversa que um pouco Becktiana, a gente pode dizer assim, nessa conversa, assim, onde as pessoas conversam, mas elas não chegam a se entender, né, como se elas estivessem falando sozinha, apesar de ser um diálogo, né. Essa é a conversa, assim, né. Mas essa é a roda da vida, né? Daí que as hélices entravam para mim como uma imagem, né, de uma coisa que se move, porque se move, né? O Gustavo ele está se Sim, movendo também, sim. né? Só que é No devagar, tempo né? dele, né, Exato. Marcelo? Uhum. E essas hélices elas representam um pouco isso, quer dizer, essa coisa vagarosa que se move, né? É, mas é vagarosa, não adianta você querer apressar uma hélice daquele tamanho lá que você não tem força para dar empurrão Sim, nela, né? sim. Então, Isso mesmo, ótimo. Então a gente passa para o terceiro momento aqui, nós já estamos chegando no final da live. Possíveis perguntas aí, das pessoas que estão acompanhando o programa Dedinho de Prosa pelo canal do YouTube. gente, pode perguntar o que quiser, que não temos, que vocês já viram que entrego tudo, hein? Fácil, delícia de papo, Marcelo. Muito bom te conhecer e foi muito Não, foi prazeroso ler seu ótimo, fico livro. muito feliz e espero que os alunos encontrem o livro na biblioteca, porque espero que esteja lá também. Se não tiver, É, eu eu, preciso eu, mandar um, tem que me eu, avisar. eu comprei 2 exemplares, um é meu e o outro da biblioteca da escola. Olha, para gente ir então para o encerramento do nosso encontro, Marcelo, a gente faz um momentinho que chama prosa vai, prosa vem. São momentos em que eu vou te pedir algumas indicações de leitura e depois nós postamos isso lá nas nossas redes sociais e fica aqui como incentivo também para a leitura de outros textos. Um livro que você leu e que te surpreendeu. O livro que eu li e me surpreendi. Hum. Essas perguntas elas parecem fáceis, mas são difíceis, hein? É porque é Oh, difícil escolher, né? é muito difícil, tem muita coisa. E no fundo, todo livro surpreende a gente, é uma coisa louca, assim. Às vezes por bem, às vezes por mal, né? Sim. Mas deixa eu pensar aqui. Hum, eu ando lendo muita poesia, né? Eh, eu gosto muito de ler poesia. E alguns autores têm me surpreendido muito, né? Alguns autores jovens, assim, Que né? legal. Então, por exemplo, um poeta que publicou um livro recentemente que eu gostei bastante, chama Lucas Litrento, né? É um poeta fantástico. Não vou lembrar o nome do livro agora, então vou Não, a indicar os gente poetas, procura. assim. Outro que lançou um livro também que é muito interessante, né, é um poeta que chama Cesare, também, que saiu pela, deixa eu não errar o nome, sobrenome, né, que a gente está chamando, o Cesare Rodrigues, na verdade, também, que publicou um livro ótimo, depois eu posso mandar também, que saiu pela Legal. Corsário Satã, o livro do Cesare. São livros, eu gosto quando um poeta contemporâneo, porque às vezes você não sabe o que esperar, né, e quando você vai ler, Sim. realmente
te surpreende, abre para novas leituras, assim. Ótimo. Um livro que você gostaria de ter escrito? Um livro que eu gostaria de ter escrito? Hum. Olha, eu sou muito fã, né, de uma escritora contemporânea chama Vilma Areias, né, Sim, e ela escreve todos os livros dela eu queria ter escrito, porque são contos curtos, né, mas contos curtos de uma potência, assim, muito forte, né, e eu gosto muito desses contos, assim, eu gostaria de ter escrito, gostaria de ter essa concisão, essa coragem, porque ter concisão também tem uma coragem, assim, de que você está juntando sim, tudo ali, né. Então, o último livro dela, se eu não me engano, chama Um Beijo por Mês. Saiu por uma editora legal, independente, chama Luna Park. legal. E parece que vai sair a obra completa dela agora, os contos. Bacana, já está anotado na lista. Um livro que você ainda não leu, mas que está na sua lista? Um autor que está na minha lista há muito tempo e eu quero muito ler e eu ainda não li é o Pedro Nava. Nossa, Então, maravilha. pode pôr qualquer livro do Pedro Nava. Qualquer livro do Pedro Nava. Um livro lido durante a pandemia que lhe serviu de companhia? Que eu li durante a pandemia? Sabe, eu durante a pandemia eu fiquei acho que tão deprimido que eu li muito pouco, muito pouco. Mas tem um autor que eu sempre volto nele, né, e que eu voltei durante a pandemia também para ler, que ele Sim, chama, Pascal Quignard. É um autor francês, ele eu não sei como Todas as Manhãs do Mundo, né, é Todas esse as livro que manhãs ele do colocou mundo. que está traduzido para o português. E é um livro muito bonito e eu voltei nele durante a pandemia, porque eu acho que eu estava querendo voltar a alguma coisa que eu já tinha lido e gostado muito, sabe, para Sim. imaginar que eu estava em outro lugar, não estava, né, nessa distopia nossa. E aí você foi para outras manhãs do mundo. Foi para outras manhãs, bem longe, é um livro que se passa no período barroco, Olha e só. ele incorpora muito da estética barroca no imagético que ele cria, tal. Então é na França, sei lá, do século XVII, uma coisa assim, então é bem Uau, para se transportar mesmo. legal. Marcela, agradeço demais por esse momento, por essa conversa. Foi uma delícia ler seu livro. Li num fôlego só. Que bom. Foi muito bom conversar com você também. Muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso programa. Eu agradeço todo mundo que está nos acompanhando também pelo canal do YouTube. Eh, Acessem aí o sininho, inscrevam-se no canal do nosso festival literário, o FLIF, do IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre, esse ano. Esperemos presencialmente. E espero mesmo, Marcelo, que a gente tenha outras chances, outra Ah, oportunidade com de certeza, me conversar convide que eu vou aí sobre para fazer presencial literatura. o próximo, né. Maravilha, vai ser um prazer te receber. Obrigada, viu? Boa Obrigado noite. você. Pessoal, boa noite e até o próximo Dedinho de Prosa.